retomando a nossa reunião. Aqui estamos com o depoente, senhor Ramon Aparecido Evangelista Cristaldo. Seu Ramon, primeiramente, eu quero só te perguntar, o senhor está seguro do que o senhor tem a nos falar e está tranquilo? Nós iremos proceder dessa forma como lhe falamos, certo? Para que a Secretaria de Segurança Pública esteja informada de tudo o que aconteceu e o que vai acontecer nessa reunião. Ok. Tá. Qual o seu nome completo? Ramon Aparecido Evangelista Cristaldo. O senhor tem residência em qual comarca, em qual cidade? Juti. Qual que é o endereço? Juti, Rua Goiás, número 10, mas hoje eu, como administrador, permaneço na Fazenda Brasília do Sul, município de Juti também. Então, o senhor, a profissão que o senhor exerce? Administrador rural. Administrador rural, tá? Na Fazenda Brasília do Sul. Correto, Fazenda Brasília. Isso, município de Juti. Além de ser administrador, o senhor possui outros meios de sustento? Não, somente o salário mesmo. Tá. Nós sabemos que o senhor viveu momentos de muitas dificuldades aí dentro dessa propriedade. Desde que ano o senhor é administrador nessa propriedade? Na verdade, desde 1999, mas sou nascido e criado em Vila Juti. O meu RG é de Carapó, que Juti era distrito de Carapó. E me criei ali na região, conheço todo ali. Andei a pé, andei a cavalo, andei de automóvel, conheço muito bem a região. E o proprietário da Fazenda Brasília do Sul, meu pai trabalhou para ele desde as décadas de 1953. Quem que é o proprietário? Jacinto Honório Silva Filho. Tá, senhor Jacinto, certo. E o senhor sabe me dizer desde quando ele tem essa propriedade? Ele visitou a fazenda em 1928, quando ele comprou do antigo proprietário. E eu tenho a escritura, porque na nossa região não tinha cartório, só em 1981 que teve cartório em Juti e Carapó. Aí eu conheço a escritura de 1966. Ah, certo. 1966. Isso. Mas ele já, então... Não, ele andou nas terras. Uhum. Ele é dono a partir... de 28. Certo. O senhor poderia nos relatar como foi e o que aconteceu nessas invasões dentro dessa Fazenda Brasília do Sul? Sim. Eu passei a conhecer, quando eu cheguei em 1999, já os índios estavam lá. Eles entraram em 27 de abril de 1999. E eu passei a conhecer, inclusive o cacique e alguns índios. Eles disseram que eles foram incentivados pelo CIMI, pela FUNAIA, a retomar algumas fazendas ali na região. Então, como a Brasília do Sul era uma fazenda grande, tinha muita mata, eles entraram pelo fundo da fazenda. Mas ali nunca teve índios. Essa Brasília do Sul, aqui a entrada é pela fazenda do... Seu Renato Junqueira. Não tem nada a ver com o outro que veio aqui, não, desculpa. Eu achei que fosse, porque o senhor falou que eles ficaram numa reserva também, como é que é isso? Não, ela é Fazenda Paiquê, ela tem reserva legal, mas a reserva que nós conhecemos lá é reserva indígena, né? Tá, mas qual que é a área dessa propriedade? Da Brasília do Sul? Isso. São 9.972 mil hectares. Tá. 9.972. 9.972 hectares. Isso. Tá. Hoje, quando o senhor falou que começou a trabalhar em 1999. Primeiro, o senhor sabe de algum relato, já que o senhor conhece toda a região, quando o senhor Jacinto adquiriu a propriedade,
Havia índios lá? Havia indígenas nessa região? Segundo a relação de vizinhos, de pessoas antigas, até já faleceram, que tinham propriedade vizinha, que ali nunca teve índios, tinha em volta, trabalhava como terceirizados, como empreiteiro, que a gente chamava na época, fazendo roçada de pasto, mas nunca teve índio. Certo. E em 1999 que eles invadiram, é isso? Correto. 1999. Isso. E o senhor disse agora há pouco que, inclusive, há indígenas paraguaios? Inclusive, é o que eu conheço nos autos, nos documentos. Tem documentos. Foi fornecido já para assessoria. Então, o senhor poderia nos fazer um relato de como que aconteceu? Eu vi que o senhor, inclusive, mandou muitos boletins de ocorrência, né? São vários boletins de ocorrências que foi nos mandado. Eu gostaria que o senhor nos relatasse como que aconteceu, o que o senhor viveu, o que o senhor viu, inclusive, até porque o nosso intuito aqui, nós estamos hoje investigando o CIMI. O CIMI é o Conselho Indigenista Missionário. O senhor conhece o CIMI? Eu vejo falar, conheço porque eu sou católico, eu não saio das igrejas católicas, né? Vejo às vezes as pessoas até chegar ao coro, falar mal dos padres, que eu acho que não é por aí, é dos organizadores, quem está por trás do CIMI. Eu conheço já mais ou menos assim, o fato do CIMI, e você me fez uma pergunta, deputada, de 1999, que eu estou lá, né? Então a gente via o movimento dos índios, e às vezes a gente perguntava, porque às vezes eles estavam pintados, que estavam no beiro da estrada. Porque o CIMI veio aqui, porque a FUNAI veio aqui, que não demarca nossas terras, nós temos que se manifestar, nós temos que pegar mais um pedaço, temos que tomar mais um pedaço de terra. E aí eles foram subindo para o lado da sede da fazenda. Começou dessa maneira. Começou, qual a área que eles ocupavam, que eles entraram primeiro na fazenda? Foi assim, eles entraram em 1999, eles ocuparam uma área mais ou menos, ficou invadida, de uns 30 a 35 alqueires, em alqueires. Aí o que aconteceu? Eles começaram a entraram tranquilo, a gente fez amizade, às vezes a gente trocava informação com eles, porque era dentro da fazenda, nós tínhamos um criame de pecuária, que era uma vacada de cria, inclusive o seu Jasso era muito caprichoso, tinha várias raças. E eu fiz um contato com o cacique, que era o senhor Marco Veron, para a gente poder estar trabalhando, transitando com esse gado, porque o gado tinha muito medo dos indígenas. E eles um dia me chamaram e falaram: a gente não vai aguentar mais, o CIMI pediu que a gente entrasse aqui, que eles iam ajudar nós, a FUNAI não ajudou, a gente vai se manifestar, nós vamos invadir a sede e o senhor sai da sede. Eu não acreditei, eu falei: isso não vai acontecer. E aconteceu, eles invadiram a sede, aí teve uma liminária judicial que foi dada para a fazenda, eles invadiram, me amarraram, me fizeram de refém, me espancaram, me deram tiro no pescoço, eu fiquei o dia todo com o rosto vedado com a minha própria camisa, as minhas famílias saíram correndo, os funcionários por meio do pasto, tomaram uma caminhonete que eu estava, todos os tratores, todos os nossos pertences, a sede da fazenda foi acabada, isso está nos autos, está em documentos. Aí eu não aguentei, os índios saíram, foi dada a reintegração de postos, os índios saíram da fazenda, eu fiquei mais 6 meses na fazenda e não aguentava os índios ameaçando, alguém, taxista falando, os índios vão voltar. Eu cheguei e falei para o meu patrão: não dá mais, eu não aguento mais essa pressão. Eu apanhei, eu quase morri, eu tive uma benção de escapar, eu não vou ficar mais na fazenda. Eu preciso da colocação, preciso do meu trabalho, do emprego, mas não dá, vou ter que sair, arrumei um outro serviço. Passados dias, os índios voltou. Foi quando o dono da fazenda mandou retirar os índios, mandou levar para a ponte, que chama Porto Cambira, onde os índios estavam, e lá aconteceu uma discussão, que é o que a gente sabe nos autos para os testemunhas, que teve um acidente, que o cacique Marco Verão sofreu uma bancada na cabeça com um banco de madeira, veio a óbito e disseram que foi na fazenda, que ele tinha apanhado. Um dia eu cheguei para o meu patrão, aí eu estava fora da fazenda, trabalhando em outro lugar. O que aconteceu? Começou aquele rolo, os advogados da fazenda me procurou, falei: eu vou pedir encarecidamente, eu não quero participar, eu quero ficar fora, eu já pedi minhas contas, eu já saí de lá, os índios, eu sei que tem índios perigosos no meio, e eu quero ficar fora. O que aconteceu? A Polícia Federal, na época, e o Ministério Público falou: mas espera aí, se o fazendeiro, ele não é testemunha do homem que ele trabalhou a vida inteira, ele é testemunha do juiz. Aí eu fui testemunha do juiz, teve o júri em São Paulo em 2011, que era para ser em 2000,
2010, foi em 2011. O que aconteceu? Na hora do júri eu pedi um apoio como eu pedi aqui, que eu já recebi as ameaças, e a juíza em São Paulo chamou o Ministério Público, que é o doutor Marco Antônio Delfino. Ele me chamou num lugar reservado e prometeu, me deu o telefone pessoal da secretária dele, da sala dele, e prometeu: senhor Ramon, pode falar a verdade que o senhor sabe, não tem perigo. A primeira vez que eu precisei, que eu toquei o telefone, que os índios se manifestou dentro da fazenda, com chegadas de branco, de cime, o que ele disse para mim por telefone? Que ia me processar por uma denúncia caluniosa, que eu estava mentindo, e não deu atenção. Eu liguei para o advogado da fazenda e falei: o que eu faço? Vou ter que sair fugir de novo? Aí o advogado disse: mas por que o senhor já voltou aí? Falei: eu voltei a trabalhar de novo, porque eu estava trabalhando numa outra empresa, estava muito bem, a Polícia Federal me intimou e eu tive que vir. Não, eu vim na fazenda e me perguntaram: mas você trabalha para o JAS ou trabalha para nós? Falei: gente, eu estou com uma carta da Polícia Federal, se eu não for, eles vêm me buscar, eu tenho que ir no júri. E foi o motivo que eu voltei para a fazenda. Foi dessa maneira. Nessa invasão, o senhor presenciou pessoas estranhas no meio dos indígenas, ou seja, pessoas não indígenas, que poderiam ser integrantes de alguma organização, instituição? Em 2003, quando eles voltou, não, porque eu tinha saído na primeira reintegração de posse. Em 2003, quando aconteceu isso, que o dono da fazenda mandou tirar os índios, que o índio faleceu, os índios voltou. Mas aí a justiça determinou que eles ficassem em 97 hectares, 8, seria mais ou menos 47 alqueires. E isso não foi cumprido. E eu retornei para a fazenda após o júri de 2010, quando eu fui receber essa intimação, que o meu patrão atual disse: você trabalha para nós ou para o JAS? Eu fiquei desempregado, liguei para o senhor JAS, falei: senhor JAS, eu estou em todos os processos, como é que faz? Eu tenho filho para criar, eu tenho filho em faculdade, eu estou desempregado, por causa da justiça que me intimou, eu sou defesa do juiz em São Paulo. Ele falou: você volta para a fazenda. Falei: não vou voltar, eu tenho medo. Aí fui criando coragem, voltei a conversar com os índios, eu precisando, voltei. Ficou um clima bom, hoje até nós temos um relacionamento bom lá dentro, tem vários índios que eu conheço, que eles conversam comigo, de vez em quando eu ajudo eles, os lavoureiros ajudam, eles têm umas crianças desnutridas, eles reclamam muito para mim, que quando vai viajar para Brasília, tem uma meia dúzia de índios que vai do lado do CIMI, vão de caminhoneta boa, vão de avião, e os outros vão de ônibus, passam sede, porque eles abastecem nos postos de gasolina, água para eles tomar. O senhor está dizendo que eles relatam que quem está do lado do CIMI, é isso? Vai de caminhoneta, vai de avião, e os outros não? Quer dizer, tem alguma diferença, alguma intriga entre eles, então? Tem uma separação entre pessoas que são a favor do CIMI, pessoas que não são? Como é que é isso? Não consigo entender. Eles dizem para mim que é o grupo que está do lado do CIMI, que eles não concordam, às vezes, porque um grupo, assim, a meia dúzia de índios são favorecidos. Eles ganham as coisas e os outros não. Ganham as coisas de quem? Do CIMI. Aí eles vêm pedir para mim, vêm pedir para nós, para os lavoureiros, cerca a gente na estrada e pede uma ajuda encarecidamente, mostra as criancinhas lá de barriguinha de fora, descalço, desnutrida, que dá um pocheiro, eles falam o dorso de frango, então a gente se comove com aquilo e ajuda, eu e os lavoureiros. Inclusive, eles vão pedir serviço para nós e a gente já tinha medo, porque era índio, depois nós falamos: mas se nós não se aliar com os índios, vai ficar pior, vamos dar um serviço? Aí eles vêm e falam: foi proibido, o CIMI falou que os agricultores, os pecuaristas vão matar vocês têm que ficar do nosso lado. Aí eles continuam clamando que estão passando aquelas dificuldades. E o senhor já viu algum integrante do CIMI lá dentro? O senhor conhece alguma pessoa do CIMI? Se eu lhe mostrar algumas fotografias, o senhor é capaz de identificar alguém, alguma coisa assim? Algumas pessoas sim, eu digo assim, eu vejo várias vezes, pergunto para eles quem estão lá dentro, que as pessoas estão filmando. Um dia desse mesmo eu tive um problema, que tinha uma ameaça de invadir a sede, então uns 2 meses atrás, e pedi, liguei para o secretário, o meu patrão ligou e foi a polícia lá, foi o comando da polícia, de Dourados, de Carapó, Juti, e foi uma viatura da polícia do DOF,
Até uma delas destraviou, porque eles estavam no roteiro, que lá tem um caminho, que eles falam que entra muita droga na reserva, que é lá na Fazenda Brasília, que eles chamam de Aldeia Taquara, e foi deparada com esse pessoal filmando. E esse pessoal fez o DOF recuar, andaram mais ou menos 1.500 metros com a viatura, amassaram a viatura, machucaram o coronel na perna, porque a estrada verdadeira da fazenda passa por dentro, onde eles estão invadidos, que era para eles ficar em 97 hectares, hoje estão em 1.200 hectares, eles estavam a 4 quilômetros da sede da fazenda, hoje eles estão a mais ou menos a 200 metros da sede da fazenda. Aí o que aconteceu? Quando a chegada da polícia, a gente foi, eu vim com a minha caminhonete na frente, e os índios vieram para cima da gente, para cima da polícia, e eles estavam filmando. Eu entreguei alguns materiais para... Quem estava filmando? Uns brancos, pessoal do CIM, pessoal de fora, que eu não posso afirmar exatamente se era só o CIMI, porque a gente não tem como se aproximar, os índios ficam muito violentos. E o pessoal que entra lá, tanto do CIMI como de outros, da Alemanha, que eles comentam, dos Estados Unidos, de São Paulo, de Brasília, até mesmo alunos da UNB, da FGD, eles fazem o quê? Eles se pintam, igual os índios, eles usam aquela pintura dos índios, você não tem como identificar. Eu puxo, eu tenho máquinas, eu tento fazer fragante, mas é coisa de longe, não é uma coisa precisa de perto. Então, algumas pessoas sim, eu já vi, já se passou, como a da FUNAI, era do CIMI. Tá, e o senhor conhece por nome algum membro do CIMI? É uma pessoa que mais antiga, tem um que já faleceu, e assim, tem o que é o Matias. Matias? É um magro, alto, tinha barba na época, e um gordinho chamado Fábio. É o que eu sei, porque aí eu encontrava os índios na estrada, até eles pedindo carona, e eu perguntava... Fábio. Isso. É como se a gente lhe mostrar algumas fotografias que nós temos aqui, o senhor pode identificar? Inclusive, de um deles, eu até forneci para a comissão algumas fotografias que eu consegui. Os outros, igual eu disse, eu não consegui falar para a deputada, esse porque eles estavam tudo pintados. Eu sei que é frequente, políticos lá dentro. Eu tenho fotografias, inclusive deve estar aí, das pessoas. Tá, então, por favor, a Thaís vai, a assessoria da casa vai passar, e o senhor, por favor, se o senhor puder virar, até para ver se o senhor conhece. Aqui ele entregou também, estão aí? Apaga a luz. Tá. Esse moço eu vi, mas esse moço eu vi ele, mas na estrada, não foi lá perto da fazenda. O senhor sabe o nome dele? Só um minuto. O senhor sabe o nome dele? Não sei. Tá. Okay, pode continuar. E essas pessoas, o senhor conhece alguma dessas pessoas? Esse senhor que está no meio ali já esteve lá na fazenda também, não sei o nome, mas esteve lá. Esse senhor do meio? Exatamente. Tá. Camisa azul? Correto. Pode passar? Pode passar. Pode passar. Esse o senhor nunca viu? Eu vi esse senhor, mas lá dentro eu não lembro dele. Tá. Lá dentro não? Não. Este senhor? Também não. Tá. Esse sim. Esse sim? Ele teve lá eles fazem todo ano uma festa chamada Tiguaçu. Também. Essa senhora, inclusive, os dois. Essa senhora também? Também. E o indígena também? Ok. Uhum. Esse senhor eu conheço, mas eu encontrei num dia saindo do hotel na cidade, em Carapó. Esse senhor? Sim. Não, pode pular. É o bispo. Ai, o bispo. Dom Ervin, não é daqui. É o Egon? Não, Ervin. Ervin. É o Ervin. Puxa. Aquela senhora que está perto do litro de refrigerante de Guaraná, acho que é a mesma. Essa. Ela é a mesma, exatamente. É a mesma, né? Aham, Pode pular. Esse eu já disse, esteve lá. Esse o senhor já viu lá? Os dois?
O de cá eu tenho certeza, no Atiguaçu. O de cá? Tá. De amarela. Uhum. Certo. Não. Pode pular. Esse eu já disse. Essa aí é a mesma, né? Uhum. Esse rapaz é o mesmo. Eu acho que são essas... Tem umas pessoas que não apareceu aí, que esteve lá. Tá. Bem, mas o senhor entregou para a gente algumas fotos, é isso, né? Sim. Tá. Dá para passar as outras fotos? Aproveita, espera um pouquinho. Só um pouquinho. Ele vai passar as fotos que o senhor trouxe para a CPI, para ficar aqui no nosso arquivo. O senhor sabe o nome dessa pessoa? Eu conheço ele por informação dos indígenas, é o que eu disse. Eu consegui algumas fotos de longe, aí eu conversei com os indígenas, chamado Matias. Matias, esse que é o Matias. Ok. E que falaram para o senhor que ele é do CIMI, é isso? E me disseram que era do CIMI, que era o Matias. Tá. Vira para lá. Essa... O senhor pode acompanhar ali, seu Ramon? Essa aí é acidente dentro da fazenda, incêndios, cerca destruída, violada, que eles venderam para os colômbios, multa para a fazenda do meio ambiente, que eles incendeiam quase, praticamente, cada 2 meses. Brotou o capim, eles incendeiam. Cerca destruída. Aí é gado sacrificado, um ferro na testa daquele animal de trás. Essa aqui eles deram um corte ali, chegou a arrancar a barrigada. Esses animais que eles sacrificaram. Animais que eles correram com os cachorros, quebrou a perna e está amarrado na cerca aí, ó. Aos pau que eles estavam para acabar de sacrificar, e a gente chegou e tomava. Se não chegava de moto, sempre tinha muito cachorro, vocês vão ver aí para frente. Aí animais que eles matavam, encurralavam numa nascente, beira de córrego, aí eles tiravam o couro e tampavam para dizer que não foi eles, tiravam só uma parte de cima, um pernil ou a costela, muitas vezes não sabia nem aproveitar, e muitas vezes eles levavam tudo. Aí também é resto de animais. Aí eu abordei eles tinham acabado de matar um bezerro de uma vaca Erlite, uma vaca pura, PO, e eu deparei com eles, sem querer comer, eu esbarrei neles. Aí abordei, conversei com eles, o cidadão arrancou de uma faca, assim até aproximou para vir para eu conversei, não, o senhor já matou, pode levar, não tem problema. Eles estavam com as carnes num saco, numa bolsa de plástico. Aí os animais que eles tiravam os pedaços, ó, para vocês verem, ó. Aí um bezerrinho recém-nascido, eles colocaram o cachorro, aí colocaram o bezerrinho ainda vivo, ele estava ainda respirando, eu consegui também tomar, a gente correu com o cavalo, tomamos ao saco ali que o bezerrinho estava dentro, uma bolsa que eles carregavam nas costas. Aí, olha como é que eles faziam com os animais, cortavam, levavam os pedaços. E aí tem mais documentos nos autos, se alguém quiser. Então o advogado aí pode fornecer. Tá. Seu Ramon, o senhor já viu essas pessoas dentro da fazenda, dentro da área invadida? Pessoas quem? Essas pessoas que foram demonstradas aqui, que o senhor reconheceu. Sim, de Itiguaçu, nas campanhas políticas, muitas vezes fazendo reuniões, eles fazendo filmagem dentro da fazenda, porque eles andam dentro da fazenda, aonde eles querem. Nós não podemos ir na área que eles estão invadidos, até porque eles fazem denúncias, que nós damos tiro, que nós estávamos com pistoleiro. Então a gente abriu uma outra estrada por dentro de vizinhos, para a gente já não passar no meio onde eles estão acampados. Como eu disse lá atrás, era para eles ficar em 96 hectares. Eles foram desmanchando a cerca da fazenda, foram subindo, foram vendendo as madeiras. Nós temos provas. Quando nós provamos que o delegado fez flagrante, ele falou que foi forjado, que supostamente alguém da fazenda, que era eu, foi forjado, está nos autos, está nos documentos, e foi vendido. E hoje eles estão em 1.200 hectares. O determinado pela justiça era na entrada da fazenda na ponte, que seria 97 hectares, 0,8.
seria mais ou menos 46, 47 alqueires. Hoje, eles estão, se a gente somar 1.200 hectares, 1.400, pode dizer, tem mais um pedaço que eles interditaram, que estavam na transição de pecuária para agricultura, passa de 1.200 a 1.400 hectares. Nesses 1.200 hectares vive quantos indígenas? Mais ou menos 54 famílias. 54 famílias. Isso, em torno aí de 190 a 200 índios, assim, de criança a senhores de idade. Quando o senhor diz que foi determinado esses 96 hectares, o proprietário entrou com um pedido de reintegração de posse, é isso? Ele entrou. E aí foi concedida essa reintegração de posse? Não, isso foi lá no começo. A reintegração de posse foi no começo. Tá. Depois que aconteceu o acidente com o índio, eles retomaram a fazenda brutalmente, porque acusaram que o índio foi matado dentro da fazenda, que ele foi espancado na fazenda. Aí o que ocorre? A justiça determinou que eles aguardassem em 97 hectares, 0,8, até a decisão, a terra está em litígio, só que eles não cumpriram, eles obedeceram à justiça e foram fazendo por conta, vendendo madeira, inclusive tem uma multa muito grande em cima da fazenda, do meio ambiente, sobre a reserva legal da fazenda, que é uma mata que nós nunca pôde nem ir lá, eles já tiraram madeira, extraíram madeira, então tem todos os documentos nos autos, se alguém quiser fiscalizar, quiser mandar alguém vistoriar, nós temos um laudo pericial que está num pendrive, eu entreguei para a comissão. Outra coisa, uma perícia. O senhor sabe do trabalho do CIMI, se o CIMI realiza algum trabalho de evangelização ou mesmo de assistência nessa comunidade? Eu gostaria, porque eu sou católico, não saio da igreja católica, eu tenho amizade com vários padres, inclusive, eu gostaria, mas eu não posso afirmar isso, deputado, porque o conhecimento que eu tenho dos indígenas, igual eu disse lá atrás, eles vêm me pedir serviço, vêm pedir alguns puxeiros, que o CIMI vai lá falando para eles ir na frente, que eles têm que retomar mais terra, que eles estão por detrás, que eles vão segurar, e coloca os índios, eu não sei aonde que eles querem chegar, eles querem que nós confrontamos com os índios, ou os índios matam nós, ou alguém de nós mata um índio, é o que eles querem. Eu gostaria que fosse isso, que disciplinasse, porque a gente vê comentário dos próprios indígenas, que lá corre droga, lá corre furto, eles vão na cidade, roubam as coisas, levam para dentro da reserva. Isso quem diz é os indígenas. Eu tenho um relacionamento bom com índios lá. Então, é essa maneira que nos preocupa, porque eu gostaria que o CIMI fosse lá evangelizar mesmo. Alguém do CIMI já procurou o senhor ou mesmo o proprietário algum dia? Alguém do CIMI, algum representante do CIMI já procurou vocês para conversar, para dizer da problemática, dos problemas que os indígenas passam, enfim? O senhor já teve uma visita? Negativo, nunca. Eu só descubro porque quando a gente vê os índios, passa um automóvel, que lá toda hora passa carreta de calcário, de adubo, sai escoamento de soja, de milho, aí os índios estão bravos, estão pintados. Aí a gente procura, mas por quê? Tem umas lideranças aí do CIMI, a FUNAIA está aí, tem alguns políticos que estão chegando, está chegando gente dos Estados Unidos, da Alemanha, está chegando gente de Brasília. E tem pessoas que nem moram lá e vai lá e faz toda essa tempestade. Os índios escutam, vocês têm que fazer isso, vocês têm que se pintar, chamar atenção para demarcar logo as terras. O que eles comentam, eles só falam que o CIMI joga eles na frente e na hora que eles precisam sair fora. Eles comentam, inclusive tem indígena lá, se vocês quiserem as autoridades convocar, eles vêm depor. Eu gostaria sim, eu gostaria que o senhor depois em sigilo, por causa de segurança, eu posso citar os nomes. Nome dessas pessoas. Sim, em sigilo por segurança deles. Certo. Existe alguma mudança de comportamento por parte dos indígenas quando o CIMI, quando as pessoas do CIMI se fazem presente? Assim, na sua... O senhor já presenciou, já viu ou ouviu? Olha, o pessoal do CIMI esteve aqui, por exemplo, hoje. Aí, 2 dias depois, há alguma mudança de comportamento desses indígenas? O senhor percebeu alguma coisa nesse sentido? Sim, em primeiro lugar, quando eles têm notícia que já vai chegar alguém do CIMI, ou mesmo da FUNAI, ou alguma visita de políticos, ou pessoal de fora do país, eles já se pintam, colocam aqueles cocá, já vão para a estrada, puxam madeira, já se manifesta, toda vez. E o que mais deixa a gente preocupado, que dessas pessoas que vão lá, que eles comentam que tudo é o CIMI, tem pessoas que vão encapuçado.
As pessoas estão com uma touca no rosto e estão fazendo filmagem. Tem uma fotografia, eu acho que não conseguiram tirar aí, eu posso até fornecer, que os índios estão indo para cima da gente. O dia que a polícia estava lá para nós proteger, que tinha uma ameaça que invadia a sede, e os brancos estão filmando, dá para ver claramente. Se não estiver aí, eu acho que o doutor tem no celular, se vocês permitir, a gente pode mostrar. Vou ver, tem umas Porque fotografias. os índios estão indo para cima da gente e os brancos estão filmando, estão incentivando os índios. Eles podiam acalmar, não, gente, é autoridade, não vai acontecer nada com vocês. Aí ele solta uma reportagem que é da uma agrobeira que chama Tereza Amaral, que pistoleiro deu tiro nos índios, que pistoleiro fez isso, que o gerente da fazenda deu tiro. É o que eles fazem. Eu vi uma fotografia aqui agora, aonde nós temos aqui o indígena com uma espingarda. Nessa fotografia. Eu vou te fazer essa pergunta porque aqui houve alguns outros depoimentos. O senhor não sabe, ou o senhor sabe, se essas espingardas, como é que chegam essas armas para os indígenas? Que eu vejo que essa foto foi o senhor que tirou? Foi tirado no dia que a gente teve o confronto lá, que eles foram para a estrada. Quando foi esse confronto? Está mais ou menos com uns 2 meses. Eu tenho um boletim que fala a data. Um confronto em que sentido? Em que forma? Chegou o CIMI, chegou um pessoal de fora lá, que era de Brasília, que eles iam fazer uma filmagem. É o que eu estou dizendo. Eles não ficaram no lugarzinho deles quieto, onde a justiça terminou. Eles foram perto da sede da fazenda. E fazendo essas filmagens, e aí eles se armam, eles ficam bravos, eles vão com pau, com espingarda, com foice, ficam violentos. Pode procurar as autoridades, que eu já liguei para a Polícia Federal, liguei para delegado, eles não vão, eles falam que tem que ir lá, é a Polícia Federal. Quando chega na Polícia Federal, ela fala que é competência da Polícia Civil, aí a Polícia Civil fala que não tem recurso. É por isso que eu pedi uma segurança, foi por isso que eu pedi a segurança, porque se eu estou falando aqui, quando eu chegar lá, eu tenho funcionário, eu tenho filho, tenho os agricultores, tenho família, tenho criança, eu não sei o que eles podem fazer. Seu Ramon, o CIMI, quando você abre a página do CIMI, ele fala em ataques dos proprietários, em ataques contra os indígenas, certo? Alguma vez vocês invadiram essa área que hoje, lógico, eles estariam dentro? Então vamos colocar que seria uma área que a comunidade indígena está, certo? Vocês alguma vez entraram lá dentro para atacá-los? Negativo, inclusive tem depoimento de índios em documentos, em boletim, que foi na Polícia Federal, que nós fomos acusados, inclusive eu, até de ter contratado uma pessoa para matar indígena. Aí eles foram lá depor, que nunca viram nós. Inclusive, nós tivemos já várias vezes varredura na fazenda da Polícia Federal, ver se nós transportava arma. Nós poderíamos adquirir arma com registro, para nós proteger a sede da fazenda. Nem isso nós temos. O que nós fazemos? Quando eles se revoltavam, nós saíamos da fazenda, largava que eles tomassem conta, e é o que sempre aconteceu, tanto que nós acabamos com a pecuária, porque nós não tínhamos condições. Uma vez nós inventamos de soltar um enrojão, para assustar os cachorros deles, que tem fotografia de cachorro pegando touro registrado, boi de 30 arroba, e eles falaram que era arma, que nós tínhamos dado tiro. Aí eu fui na Polícia Federal, fui ouvido, e foi pessoas indígenas a depor. Nunca o pessoal da fazenda fez isso, até que nós não temos condições de fazer, e nós também não somos malucos. Tudo o que eles querem é isso. Se nós fazer isso, tudo que eles querem, quem? Que a gente faça alguma bobeira. O CIMI põe os índios para confrontar nós, foi o que eu disse lá no começo, para alguém brigar. Eu acho que é isso. Eu digo isso porque eu moro lá, sou vizinho dos índios, tomo café com índio, almoço com índio, estou todo dia junto com eles. Quando eles precisam de algumas coisas, eles vão lá, conversam. Tem um grupo que a gente assim, considera coitadinho, gente boas. Então a gente passa a saber de todas as informações. Bem, aqui o senhor então já falou e disse que vai depois nos passar que tem indígenas que falam do CIMI, né? Que falam que o CIMI inclusive incita as invasões. Ok. Que não, eles não usam como invasões, eles usam como retomada, né? Uma coisa que eu quero que o senhor deixe assim bem claro.
Quando houve a invasão da propriedade, o seu Jacinto procurou a justiça para pedir a reintegração de posse. Sim, a primeira vez sim. Foi desse jeito. Desse jeito. Aí foi estabelecido 96, quase 100 hectares para que eles pudessem ficar lá. Não, negativo. Quando entrou a primeira vez, ele pediu reintegração de posse e ficou enrolando. E os índios não teve paciência. Aí os índios, um determinado dia, o senhor Marco me chamou, que eu tinha um convênio bom com o senhor Marco. Lá a gente fala muito tomar tereré. Então eu passava ali, tomava um tereré com ele, olhava o gado, às vezes estava a cavalo. Eu ando muito em moto porque a fazenda é grande. Então o que acontece? Ele disse para mim que alguém da FUNAI e do CIM e uns organizadores que incentivava ele, inclusive ele disse para mim dessa maneira, retomar propriedades, que ele tinha que ir invadir, para demarcar as terras, que alguém teria que morrer. Até ele falava para mim, o senhor corre risco, mas como o senhor é gente boa, a gente não vai fazer nada com o senhor. Eu falei, não, eu tenho medo, não vou vir mais. Foi quando eles invadiram a sede da fazenda, me fizeram refém. Eu achei que existia, como eu tinha um contato bom, eu achei que eu ia conseguir negociar para liberar os funcionários. E eles pegaram e me amarraram, me espancaram. Quando eu estava do lado do senhor Marco e da família dele, eu devo a minha vida para a dona Júlia, que é ex-esposa do senhor Marco, porque ela realmente me defendeu. Eu devo a minha vida para ela. Seu Marco Veron, Marco Veron, que era o cacique. Que a gente conhece o senhor Marco como paraguaio, que ele casou com uma índia. Aí ele tirou o documento como indígena, mas ele era paraguaio. Ele não era indígena brasileiro? Não, tem documentos nos autos aqui, aonde ele nasceu, aonde ele andou. Aí o que aconteceu? Com essa invasão da sede... Mas a esposa do Marco era indígena? É indígena, ela mora lá. Mas o Marco Veron, ele era indígena paraguaio? Ele era paraguaio. Paraguaio. Era de nacionalidade paraguaia. Exatamente, tem os documentos, afirma que ele trabalhou, aonde ele foi aposentado. E o senhor tem noção de quando ele chegou no Brasil? Desde quando? Eu conheci... Ele conversava com o senhor sobre isso? Não, ele falou bem que já tinha tentado retomar outras fazendas e não conseguiu. Aí ele entrou ali porque era uma fazenda grande. Mas eu tenho inclusive uma fita... Como é que é? Ele disse que tinha tentado retomar outras fazendas, que o CIM me mandou ele ir na frente. Inclusive, ele me contava toda a história, que ele não tinha apoio. Quando ele pedia alguma ajuda, alguma coisa, ele falava, eu não tenho apoio. Ele não tinha carro. Eu que levava os índios, quando eu estava doente, eu passava a caminhonete da fazenda, levava na cidade. Inclusive um dia um irmão atirou no outro filho dele, eu que socorri, levei no hospital em Carapó. Aí ele contava que ele estava ali porque a Fazenda Brasília era uma fazenda grande, como ali era um canto meio abandonado, eles tiveram a oportunidade de entrar e ficar ali. Mas aí voltando no assunto da invasão primeira, quando eles retomaram, invadiram a sede, que roubaram todos os nossos pertences, aí sim o patrão entrou com a reintegração de posse, foi aceitada. Depois de 14 dias que eles ficaram morando em nossas casas, na sede da fazenda, teve a reintegração de posse, tirou os índios. Mais ou menos 5, 6 meses eu não aguentei a pressão que eles falavam que iam voltar, como eu já tinha sido amarrado e espancado, e eu pedi as contas e saí. É onde eu contei lá no comecinho. Mas isso foi em 99 então, né? 2001. 2001? 2001. E nessa ocasião, o senhor viu algum integrante que não fosse indígena dentro dessa invasão? Sim, desde o começo. Eles chegaram a me apresentar uma vez, inclusive quando eu estava amarrado lá com refém, chegava pessoas brancas, mas sempre capuçado, não chegava perto de mim. Certo. Por hora eu estou satisfeita. Eu pergunto, o deputado Pedro Kemp, gostaria de fazer algum questionamento? Deputado Marquinhos Trade. Seu Ramon. Sim. A gente vê pelo grau de instrução, a franqueza, e que o senhor é um homem que fala a verdade. Não tem papa na língua, né? Por isso que o senhor estava com certo receio. Sim. Mas o senhor disse aqui que depois vai apresentar alguns nomes para a gente. E eu gostaria de saber da presidenta se esses nomes eles vão ser apresentados em sigilo ou o senhor pode fazê-los agora? Não, tem que ser em sigilo, porque até essa pessoa disse para mim que ela poderia até vir depor, mas com a segurança, porque é pessoa indígena, ela é da comunidade, então é uma coisa assim que
Ela diz para mim, umas 2, 3 pessoas que vêm depor, mas é uma coisa que eu não posso garantir, está lá longe, falou para mim que vem. O senhor disse que levou um tiro no pescoço, ou entendi errado? Exatamente. Quando eu fui refém, eles me pegam. Quando começou às 8 horas da noite, quando foi 6 horas da manhã, eu estava no escritório da fazenda. A fazenda grande, ela tem uma portaria. E aí tem 2 colônias. A gente tinha 5 retiros, mais ou menos 60 funcionários. Aí chegou 3 senhoras com o nenezinho no colo, e de madrugada, o meu filho maior andava de moto, eu tirei a minha esposa e uma outra menina pequena que eu tinha, por dentro da fazenda, por meio de pastagem. Aí chegou essa senhora com as criancinhas e disse: seu Ramon, o senhor foi covarde, o senhor tirou sua família e nós vamos morrer aqui dentro de casa com as nossas famílias. Eu falei: não, meu patrão já ligou para a Polícia Federal, a Polícia Federal está chegando na fazenda. Isso começou esse drama 8 horas da noite. No outro dia, 6 horas da manhã, chegou essa senhora no escritório, eu estava no telefone com o patrão. Aí ela falou: o senhor foi covarde, o senhor tirou sua família e nós vamos morrer aqui com nossas crianças. Tudo que os índios querem é os pistoleiros da fazenda, o dono da fazenda ou o gerente. Eu falei: beleza, eu vou me entregar para salvar vocês, seu problema é esse? Calma, calma. E meu patrão no telefone, falei: senhor, desculpa, desliguei. Não vai não. Desliguei o telefone, montei numa caminhonete S10, 4 portas, novinha que tinha vindo para mim. Aí tem uma mata para chegar na sede da fazenda. Quando eu cheguei na mata, eles tinham amarrado uns arame, e tinha mais ou menos 40 indígenas, saiu do mato. Eu não sei se era medo, eu em primeira na caminhonete, a caminhonete não andava para frente, ela começou a dar marcha ré. Já me deram um tapa na orelha, e na fazenda nós usamos umas capinhas de couro, com os alto-toque, que é rádio, para a gente falar na fazenda. Já me deram um tapa assim no pé da orelha, me derrubaram, pegaram a minha camisa, e já me derrubaram de bruço no soalho da caminhonete. Um indígena já pulou no volante da caminhonete, não sabia engatar a caminhonete, e falou assim: ó, manda todo mundo correr que vai matar. Aí eu peguei o PTT do rádio, que era um cabo comprido no chão, eu caído de bruço, apertei e falei: corre, gente, pelo amor de Deus, corre. Aí eles falaram assim: o que você falou? O que você falou? Eu falei: não, mandei eles correr. Arrastaram eu da caminhonete assim na beira da estrada, no mato, colocaram uma espingarda no meu pescoço, era meio de calor, e deram um tiro no pé da minha orelha, eu com o rosto vedado. No que eles deram o tiro, eu com muito medo, para mim eu estava baleado. Eu fazia assim, parava de escorrer o suor. Na minha mente, gente, eu vou morrer de hemorragia. Eu soltava o ombro, corria de novo, era suor. Eu prendia de novo. Isso foi mais ou menos 20 minutos. Jogaram eu na caminhonete, uns 5, 6 índios me apertando, me segurando, eu com o rosto amarrado. Me levaram no esconderijo, eles tinham um barracão grande de capim, que chamava Casa de Reza, e me esconderam lá. Isso eu fiquei mais ou menos das 6h30 da manhã até umas 3 horas da tarde, dessa maneira. Mas mais ou menos 40 minutos eu consegui ficar mais tranquilo, eu vi que eu não estava baleado. Eles só me intimidaram, deram um tiro, mas o calor, o impacto do tiro, eu fiquei surdo, ouvi o catum zunindo, e para mim eu estava baleado. Eu apertava assim para... Afinal de contas, o senhor levou o tiro no pescoço ou não? Não, só colocou a espingarda e deu tiro para intimidar. A nossa CPI aqui, seu Ramon, é para ver o envolvimento do CIMI. Para a gente ter o envolvimento do CIMI, a gente precisa de nomes de pessoas que fazem parte desse CIMI. O senhor tem alguns nomes, fora o Matias e o Fábio, que o senhor pode indicar com certeza, ó, fulano de tal faz parte, ciclano de tal faz parte? Ou o senhor não tem esses nomes? É igual eu disse no começo, é difícil a gente entrar numa questão do CIMI se não falar indígena, que tem que envolver os índios. Agora, o que acontece? Eles falam para mim, mas eu não tenho certeza, se eu falar para o senhor eu estou mentindo. Normalmente eu vejo eles capuçados, eles pintados. Então é raro, é quase frequente. Se montar uma autoridade, um investigador, ele vai saber, porque as pessoas estão lá frequente. Só que eu não tenho o nome de todos que vão lá, porque eu fico de longe, eu não posso. O senhor acha que tem índios que fazem parte do CIMI? Eu não sei dizer para o senhor, isso aí eu não sei dizer. Eu só vejo branco, eles comentam branco. Pode até ser que tenha índio, mas eu não posso afirmar que eu não tenho certeza. Tá. O Matias e o Fábio, o senhor tem certeza que... Sim, pelo menos um tempo atrás eles iam lá, inclusive lá na aldeia Taquara, porque é lá que eu moro, que é a Fazenda Brasília, que chama de aldeia Taquara, foi visto lá. E falavam em nome do CIMI? É o que eu disse para o senhor, eu vi eles de longe, consegui puxar, fazer fotografia e perguntava para os índios, eles me falavam, é do CIMI, esse aqui chama fulano, tem outros nomes que eles citaram, mas eu não consegui nem fazer a fotografia.
Então eu não tenho prova para dizer aqui no público que é do SIM, porque eles disseram para mim. Eu não pude. Se eu falar para o senhor que tem outros nomes, eu estou mentindo. Mas que vai várias pessoas. Se montar uma comissão lá dentro, consegue descobrir. Apoio policial o senhor não tem nenhum? Muito pouco. Eu vim ter agora de muitos anos, desde 2001, eu vim ter o apoio agora. Que aconteceu o que eu disse, que estava lá o pessoal do CIMI. Aí eu telefonei pedindo, o meu patrão ligou para o secretário que eles iam invadir a sede da fazenda. Foi o dia que a polícia foi. Os brancos não tem, se vocês permitirem, tem um vídeo aqui mostrando os brancos filmando os índios indo para cima da gente. Tem aqui um vídeo. O senhor disse também É foto. É foto. É mais ou menos foto, um vídeo, mas dá para ver, dá para eles ver os índios. Inclusive alguém conhecia os índios. Eu gostaria, assim, de que passasse. está em posse do... está no e-mail. Depois o senhor encaminha, através do seu patrono, para a presidenta da CPI. Ok, eu acho que já foi encaminhado, já está no e-mail. O senhor disse que fez amizades com muitos índios, que existem índios bons, que tem índios ruins, que tem índios calmos, tem outros mais agressivos. E diz que eles passam por necessidade. Mas na hora das invasões, eles estão bem aparelhados? Perdão, não entendi muito bem a pergunta, senhor. O senhor falou para a gente que os índios passam por muitas necessidades, sim, que são até precários, né? Sim. Mas na hora dessas invasões, eles estão bem aparelhados com armas, com veículos, com equipamentos? E esses coitadinhos não, o grupo dos outros índios que puxa a ponta, que inclusive falam que tem um Paraguai no meio, sim, mas esses coitadinhos não, eles nem vão, eles nem participam, é só mesmo um grupo, ali de 10, 12 pessoas que puxa a frente. E esse grupo de 10, 12 pessoas, o senhor sabe identificá-los por fotografia? Algum eu sei até o nome, e muitos eu não sei, porque eles estão muito bem pintados na fotografia, só pode ver que não tem como. Inclusive tem uns aí que dá para conhecer, sim. Tem o Araldo Veron, que já é conhecido, já me ameaçou várias vezes, ele está de camisa vermelha, ele está na frente de todos aí. E aí tem outros, vários índios, tem uma rapaziadinha nova. Mas um dos líderes é o Araldo Veron. Se conversar com ele, vai descobrir tudo quem é os outros índios que estão com ele, porque eles apartam um grupo. Esse Veron, ele faz parte do CIMI? Ele fala em nome do CIMI? Não, ele até é adversário para nós, ele não conversa, ele tem raiva da gente. O que conta do CIMI é os outros índios, coitadinho, que pede trabalho, fala que o CIMI e a FUNAI não deixam eles trabalhar com nós, porque os agricultores e os pecuaristas vão matar eles, é contra eles. Que sim, o CIMI e a FUNAI está ao lado deles, só que eles reclamam que não tem o que comer, que as crianças estão desnutridas, aí eles perdem para nós. Eles chamam de dorso, que é osso de frango, pede puxeiro para fazer um sopão para aquelas crianças desnutridas. A gente dá puxeiro de carne de gado, a gente compra lá na cidade, e eu e os lavoureiros dividimos, eu do meu próprio salário fazemos isso. No começo o meu patrão fazia, aí acusaram que ele estava comprando o índio para tirar da fazenda, ele nunca mais deu nada. O senhor disse que quando eles vão a Brasília, alguns que compõem o CIMI, eles se transportam de aeronaves e os outros vão de ônibus. É o que eles disseram para mim. Quem que disse? O senhor tem o nome dessas pessoas que foram a Brasília para ver se essas pessoas podem identificar esses diretores do CIMI? Eles só falam assim, que tem um grupo de índios que são os beneficiados. Mas eles quem? Dos próprios índios que moram lá. Se for convocado os índios para ver depor, eles vão falar. Eu não posso citar nome para o senhor, até por segurança. Eu acho que as autoridades têm poder convocar eles para depor. Tá, mas o senhor conhece os nomes deles? Alguns desses que foram a Brasília? Não conheço o que foram a Brasília. Nem o nome desses índios que foram a Brasília? Mas, normalmente as lideranças lá chamam Araldo Veron, Ernesto Veron, Francisco, é as lideranças. Eles iam a Brasília com o CIMI? Que eles foram várias vezes para Brasília, para Campo Grande, eles iam, um grupo ia de caminhonete, de avião, e os outros índios iam de ônibus, que passavam até sede, porque precisava alcançar um posto de gasolina para abastecer a garrafa para eles tomar água. É o que eles dizem, é o que eu disse para o senhor, eles falam lá, de repente chega aqui, eles não vão querer falar, mas tem pessoas que falou, se nós for convocados, nós vamos falar.
Eles não aguentam mais ver índio morrer, eles falam que do CIMI nunca morreu ninguém. E por que só os índios têm que morrer, ou algum agricultor, algum pecuarista? Esses líderes que o senhor disse, Veron, Francisco, eles iam de avião? Não, eu não sei se é eles, eu estou dizendo, senhor, é um grupo que são os líderes, se chama Araldo Veron, primeiro que era o professor, Ládio Veron, ele saiu candidato, Veron. Foi embora para Guatemi, aí ficou esse Araldo no lugar dele, porque esse Araldo sempre eles não deram poder, sempre ele foi meio atrapalhado, eles até falam que ele toma remédio controlado, então ele entrou depois que o Ládio foi embora, que era o professor, conhecido por professor, saiu até candidato a deputado federal, e aí ficou o Araldo, ficou o Ernesto, ficou um grupo deles. Então, provavelmente, eu sugiro que seja a liderança que ia, né? Porque os outros que não é liderança não ia, né? Eles iam, o senhor sabe, para qual localização do Brasil? São Paulo, Brasília? Eles comentam que vão para a Alemanha, que vão para a Itália, que vão para a Turquia, inclusive. Eu já presenciei o pessoal da Turquia lá dentro, já me abordaram, inclusive. Senhor presidente, eu gostaria que fosse oficiadas as empresas aéreas para saber se tiveram esses passageiros e com quem que eles foram, né? Que daí a gente poderia descobrir alguns outros nomes de diretores, de acompanhantes, companhias, né? Que com certeza eles vão ter esses nomes. Nada mais. Obrigado, viu? Ok. Deputado Pedro. Senhor Ramon, o senhor disse que os índios, aqueles índios mais simples, humildes, que estão passando necessidades, eles comentam que por trás das lideranças que fazem a ocupação das terras, etc., está o CIMI, né, e a FUNAI. Então, são esses índios mesmo que falam isso. O senhor nunca, assim, presenciou uma reunião do CIMI com os índios, ou o senhor presenciou a presença, a fala, a conversa de algum membro do CIMI com alguma liderança indígena? O senhor já presenciou isso? O senhor já viu isso? Não, senhor, só carreata, inclusive tem uma fotografia que mostra o Zeca do PT, aí eles comentam que estava o Zeca do PT, que estava o pessoal do CIMI, e aí a gente fotografou, eu conheço o Zeca do PT, aí a gente fotografou algumas lideranças, aí tem uns brancos, que eu não posso afirmar o nome do senhor, que eu peguei de longe, e eles falam que é do CIMI, eles falam que é da FUNAI, é o que eles comentam com a gente. Normalmente, quando eles vêm, eles não ficam no local permitido, eles andam por dentro da fazenda fazendo filmagem. Então, essa carreata que o senhor falou foi de época de campanha? Foi alguma reunião que teve lá? Eu acho que foi após a campanha. Eles saíram da área permitida, numa área que eles invadiram nova agora, vieram próxima da sede da fazenda, andaram beirando a lavoura, fizeram essa caminhada, inclusive foi apoiado pela Polícia Federal. Tinha viatura, porque eu tentei me localizar, tentei me informar, e a viatura esbarrou. O senhor passa ou fica? Eu falei, não, eu sou administrador da fazenda, eu queria só saber, isso aqui é um apoio do Conselho Humano que os índios pediu, que os índios estão sendo ameaçados, não deixaram eu falar e nem passar, aí fizeram a carreata e voltaram, inclusive o Zeca do PT estava lá, a doutora Débora do Prá estava lá, Débora? Estava lá. Do Prá? Isso, tinha várias pessoas. Do Ministério Público Federal de Brasília. Isso, ela foi lá, inclusive, o que eu fiquei sabendo, que tinha uma denúncia já dos índios lá de dentro, que o Ministério Público de Dourados estava cedendo para o nosso lado, ou para um grupo só, e ela veio conferir, é a informação que eu tenho. Mas então isso aí foi uma reunião dessas autoridades lá naquela reserva? Sim, mas só que eles não fizeram na reserva que é para os índios agora, eles andaram na fazenda, e não comunicaram nós, não deram nem uma intimação para nós, e andaram dentro da fazenda, é invasão. Certo. Essa CPI, ela tem como objetivo investigar se o CIMI incita os índios a invadirem as terras, certo? O que eu queria perguntar para o senhor, antes daquela primeira ocupação dos índios, o senhor ficou sabendo de alguma reunião, de algum planejamento que foi feito com a participação do CIMI para que os índios entrassem na fazenda na primeira vez?
Sim, na primeira vez, quem comentava comigo era o senhor Marco Veron, que eu fiz uma amizade, igual eu disse ali atrás para a deputada, que o CIMI e a FUNAI incentivavam ele a invadir, inclusive, outras fazendas que não deu certo. Aí ele entrou ali, porque a Brasília era uma fazenda grande, como a divisa dela vinha numa área isolada, eles teve a oportunidade de entrar sem ninguém perceber. É o que ele dizia para mim. Até eu fiz uma pergunta para ele um dia, eu não vou prometer para o senhor que é uma fita velha, que eu tenho, inclusive, vou tentar ver, se o advogado me ajudar, se a gente consegue passar ela limpa. Ele está falando, eu pergunto para ele, mas aqui é terra indígena? Ele fala, não, senhor Ramon, terra indígena é lá para baixo, lá na beira do rio Taquara. O rio Taquara é muito grande, mas a gente entrou aqui, porque aqui foi mais fácil. Eu tenho essa gravação, vou tentar, não estou fazendo um compromisso, porque é uma coisa muito antiga, de 15 anos atrás, mas eu vou tentar, se for possível, fornecer para a comissão. Isso é importante. E, além do senhor Marco Veron, que disse que o CIMI pediu para entrar, né? Porque o senhor Marco Veron morreu. Ele Sim. não pode vir aqui falar hoje. Confirmar, né? Sim. Além dele, mais alguma liderança indígena falou isso para o senhor? Nessa primeira ocupação? Não, senhor. Não, porque eu não tenho contato com outras lideranças indígenas, a não ser lá de Virajuti, que chama a Aldeia Jarará, que é o Silvio, né? Muito pouca amizade. Eles tinham um time de futebol, sempre a gente patrocinava um uniforme, mas eu não. Certo. Então, nessa primeira ocupação, o senhor ouviu do senhor Marco Veron. Ok. E depois, agora, quando os índios retornaram, a mesma pergunta que eu faço para o senhor, houve algum incentivo que o senhor ficou sabendo que o CIMI, a FUNAI incentivaram eles voltarem para a fazenda depois da morte do senhor Marco Veron? Então, assim, eles voltaram, não sei, mas depois que eles voltaram lá dentro, tipo assim, eles voltaram em 2003. Eu voltei para a fazenda em 2010 de volta. Tive em 2006, fiquei, mas em 2010... Eles já estavam lá? Eles já estavam lá, eles me disseram que o CIMI mandou eles retomar outro pedaço. A gente estava na transição de pecuária para agricultura, eles embargaram mais 197 alqueires, são 300 alqueires, mas tem nascente, tem reserva legal, então 197 alqueires que era para estar produzindo. Eles retomaram dizendo que estavam bravos, que a FUNAIA e o CIMI mandou eles ir na frente e não dava apoio nenhum, não dava trator, não dava óleo diesel, não dava recurso para eles. Inclusive, eles pediram para nós óleo diesel. Um dia eu caí na bobeira de lá levar um tambor de óleo diesel para eles. Eles filmaram eu com a caminhonete, me colocaram um processo do Ministério Público que eu estava comprando os índios. E nesse caso que seria interessante se o senhor soubesse o nome desses índios, né, passar para a CPI para que eles viessem aqui confirmar, né, que o que eles falaram, que foi o CIMI, que foi a FUNAI, que incentivaram eles a entrar na fazenda. Eu posso tentar, deputado, porque, inclusive, na ocasião que era política, ali tinha várias pessoas. E nessa ocasião, inclusive, até teve uns assessores do senhor, de outros políticos, passando por lá. Era campanha, ia todas as pessoas, era público. E foi nessa ocasião que eu fui levar o óleo, porque eles me pediram. E esse pessoal, eu tenho uma desconfiança que até fotografaram eu, porque eu fui processado pelo Ministério Público Federal de Dourados, que eu estava comprando os índios, com essa caminhonete, com esse tambor de óleo diesel em cima. Nunca tomei um óleo diesel na minha vida, eu fui puxar na mangueira e tomei óleo diesel. Tinha assessor meu lá pedindo voto também? Tinha do senhor, tinha dos outros políticos, inclusive, eu até decorei o número do senhor político, era 13.613. Tá vendo, Pedro? Que? Nós pedimos, eu pedi voto para o senhor, deputado. Pedi voto para o senhor. Muito obrigado, senhor Ramon. Eu não sabia que minha campanha tinha chegado até lá. Não, mas teve de outros, não precisa o senhor, teve outros deputados também que passavam por lá, outros políticos, mas teve grupo do senhor lá que podia falar como é que era. Campanha a gente tem que ir em todos os lugares. Exatamente. Isso mesmo. Bater de porta em porta, né, deputado Nevan? Muito obrigado, senhor Ramon, era isso que eu tinha para perguntar. Deputado Nevan de Matos. Só uma perguntinha. Você teve voto lá, Nevan? Na aldeia não, mas em Juti sim. Juti foi bem votado. A deputada Mara também, pessoal. Senhor Ramon, o senhor disse que conhece a região toda. Sim. Nasceu ali, criou, cresceu. Eu pergunto o seguinte: nesta região ali, já existia aldeia indígena nessa época, na região? Não, senhor, eu não vou citar nome, porque os pecuaristas são meus amigos, não quero problema, mas existia alguns índios isolados em algumas fazendas na região, sim.
Mas esses índios faziam o quê? Eles trabalhavam como empreiteiro, como diarista, mas aldeia não tinha. Nunca existiu. Nunca existiu. Isso aí não é eu que digo. Eu perguntei para as pessoas mais antigas, proprietários, os meus pais que nasceram. O meu pai veio para Naviraí em 51, na época do café, Naviraí. Então conheço toda a região, inclusive meus amigos também, que são proprietários ali. Hoje tem uns que têm 100 e poucos anos de idade, que se criou na região. Então nunca foi. Sacanagem. E quando dessa invasão, a primeira invasão, eram quantos índios? Mais ou menos. Na verdade, se eu falar para o senhor, foi assim, uma coisa bem à vontade. Entrou um grupinho de 8 índios. 8 índios. Jogaram uma loninha beirando a cerca. Quando passava um carro, eles corriam, se escondiam. E aí a gente descobriu que não era índio, eram paraguaios que tinham vindo do Paraguai, que estavam ali. E que não era nem índios, não era nem apenas índio. Aí paraguaios. depois começou a vir os índios. Muito bem. Ali eu já fiz essa pergunta, porque eu sei que o senhor conhece realmente ali e como bem disse o deputado Marquinhos, o senhor está falando a verdade, tá? E conheço lá a região também. Sim, senhor. E realmente procede aí as suas colocações. Eu quero agradecer a sua disposição de vir até aqui e prestar este relevante serviço à CPI e ao nosso Estado. Ok, eu gostaria de deixar aqui o deputado, a deputada, eu tenho vários documentos, o advogado também da Fazenda, eu tive carinhosamente o capricho de tudo registrar, o que eu pude fazer fotografia, tudo com documento, carinhosamente eu cuidei disso, na Polícia Civil, o que eu consegui fazer na Polícia Federal, com testemunha inclusive, tudo. Então, nós temos vários documentos, se o senhor precisar, se precisar também da minha pessoa, eu estou à disposição. Deputado Paulo Corrêa. Seu Ramon, eu quero perguntar duas coisas básicas, até porque a gente está aqui na Assembleia faz um pouquinho de tempo já. E tudo que eu ouvi dizer, até hoje, é que o seu Marcos Veron foi morto dentro da Fazenda Brasília do Sul. Eu quero que o senhor conte com calma o que o senhor contou, porque eu vi passar e não queria que passasse despercebido, até porque nós participamos em outra CPI que investiga as mortes dos índios de 2000 até 2015, e eu queria saber do senhor, que o senhor falou que não foi na Fazenda Brasília do Sul, eu queria saber onde é que foi e quem matou o Marcos Veron, efetivamente. Eu não sei dizer para o senhor quem matou, porque é uma reclamação dos filhos dele, inclusive para mim, que o pai deles morreu por causa do CIMI, que quem matou o Marcos Veron foi o CIMI mandando ele invadir as fazendas, mandando ele fazer coisas que não devia fazer, é o que os filhos falam. Se eu me pedir prova disso, eu não tenho. Agora, eu tenho nos documentos aqui, que nem eu disse, a gente pode fornecer, pessoas testemunham contando como foi a morte do senhor Marcos Veron. Então, aí já é uma parte jurídica, eu gostaria que o senhor me desculpa da minha resposta, mas tem nos documentos, o senhor pode puxar, investigar, se procede, é tudo feito em documento, com testemunha. Inclusive, teve 2 queimas de arquivo, quando estava para ser provada a morte do Marcos Veron, que toda a vida ficou como fazendeiro mandou matar, quando era para ser aprovada, queimaram, fizeram uma queima de arquivo. Daí a pouco, sobrou uma pessoa que ia falar de novo. Queima de arquivos, está tudo nos autos, todos os documentos. É por isso que eu disse lá atrás, eu tenho medo às vezes de falar, porque essas pessoas, organizador, eles não vão lá me cercar, mas eles podem falar para os índios, aquele homem é contra vocês, pega ele aí, e sabe que os índios, tem uns no meio, tem uns coitados, mas tem uns, como tem no meio de nós brancos também, tem uns violentos. Então é onde eu tremo, tenho medo, sobre minha família, sobre os funcionários. Mas se o senhor quiser, deputado, tem nos documentos, o senhor pode fazer um levantamento, que tem todo o histórico com testemunha. Eu gostaria que deixasse esse documento depois, por favor, senhor Ramon. Sim. Queria fazer outra pergunta. Quando o senhor reconheceu naquelas fotos aquelas pessoas que são do CIMI, o senhor viu com regularidade essas pessoas indo à fazenda, nesse local onde estão os índios? Eu vou dizer para o senhor, eu vi lá mais ou menos de 8 a 10 vezes. Sim, senhor. E então, aí, eu quero saber, aquelas pessoas que o senhor viu e que o senhor reconheceu, sim. O senhor está dizendo que são do CIMI e foram lá. Pela primeira vez, eu queria deixar registrado aqui, e até numa conversa separada aqui, uma pessoa veio como o senhor e afirmou, porque nós estamos pesquisando exatamente a participação do CIMI nas invasões. Sim. O senhor disse claramente
que quando foi para fazer a invasão de mais 300 hectares, dos 1.200, que na real tinha que ser 100, né? Nesses 1.200 hectares, que o senhor teve informação, e aí o senhor vai deixar o nome dos indígenas, para que a gente possa ouvir, e o senhor, se puder fazer esse contato com essas pessoas para nós, Sim. a nossa assessoria vai conversar com o senhor, Eu para vou dar os trazê-los com telefone, total vou dar os segurança, telefone. para a gente fazer o depoimento deles em sigilo. Nós já ouvimos outros índios aqui em sigilo, tá? Para que a gente possa ouvi-los em sigilo, e eu acho que toda a CPI quer receber essas informações. O que eu posso afirmar para o senhor? Na última invasão agora, que eles pegaram mais um pedaço de terra, eu não posso afirmar para o senhor que essas pessoas que eu vi na fotografia estavam lá, mas o que eles comentaram, que o CIMI estava lá, que a FUNAI estava lá, que eles tinham que pegar mais terra, que eles tinham que fazer aquilo lá. Até eu disse, eu procurei alguém deles, falei, gente, mas não está em litígio, vocês não estão aguardando a justiça, vocês estão assinando uma liminária para o dono da fazenda. Eu fui bacana com eles, falei, eu não sou estudado, mas eu conheço um pouquinho também. Qualquer danura que vocês fazerem, vocês estão assinando a liminária. Eles disseram, não, mas nós temos a proteção do CIMI e da FUNAI, que nós temos que fazer isso. Isso é conversa dos indígenas. Agora eu vou aprovar para o senhor isso? Eles falaram para a minha pessoa, eu não gravei, não fiz nada, mas eles se propunharam, eu tenho o telefone de vir depor, se fosse possível. E eu disse, quando eu fui convocado, falei, eu vou depor na CPI, se eles me perguntarem, eu não vou lá para mentir, eu vou falar a verdade, e vou falar que vocês vão falar. E nós vamos, eles dizem, nós estamos cansados de ver indígena morrer, nós vamos. Perfeitamente. Eu queria saber se o senhor sabe, o senhor era amigo do Marcos Veron, como o senhor disse, ele era brasileiro ou paraguaio? Eu vou dizer uma coisa para o senhor, ele falava muito bem e ele chegou a comentar comigo, ele pessoalmente, que ele morou no Paraguai, mas ele nunca disse para mim, meu documento é paraguaio. Mas aí, quando começou as investigações, os advogados foi e fez um levantamento que ele era paraguaio. Aí eu conheci que ele casou com a indígena, que é a dona Júlia, que ele mesmo me contou que era o segundo casamento. Inclusive ali na fazenda tem uns índios que é filho dessa dona Júlia, que já é descendência indígena, e tem outros filhos que já é descendência paraguaia. Entendi, mas a pessoa que o senhor falou que deve a vida é a segunda esposa dele? Que deve vir aqui? Que o senhor deve a vida. O senhor falou, eu devo a vida a uma mulher. Não, essa que era atual, a dona Júlia. Dona Júlia Cavalheiro, sim, atual. Senhor. Que é uma indígena. É uma indígena. Ela que não deixou que te matasse. Exatamente. Quando os índios chegavam, porque a gente trabalhava com muita pecuária, inseminação artificial, então nós tínhamos vários litros de álcool. E eles bebiam o litro de álcool, e eu amarrado, eles chegavam perto assim e tramavam um guarani. Como eu mexi com muita gente, algumas coisas eu entendia, que eles queriam dizer em Guarani. Então eles falavam em Guarani, onde de Ucala, Caraítujá, vão matar esse velho não presta. Aí eu ficava com medo. Aí quando eles chegavam para mim e falavam, vão te matar, eu já sabia que era pressão psicológica. E eles bebiam muito, demais. E a dona Júlia chegava em volta. Então eu estou falando isso aqui, ela sabe disso, eu devo a vida para ela. Eu queria mostrar essa certidão aqui. É certificado de ata de nascimento, Ministério da Justiça e Trabalho, do Registro Civil, de Pedro Juan Cavaleiro, do dia 7 de novembro de 1932. O senhor tem essa certidão de nascimento aí? Tem. Nos seus documentos? Se o senhor puder deixar, era importante. Eu acho que essa aí ainda não é verdadeira, tem outra que é verdadeira. Ah, tem outra que é verdadeira. Então tá bom. Aqui falaram então, eu queria só ler. Sim. Que a pessoa que declarou o nascimento, queria que depois ficasse claro, quem declarou que ele nasceu em Pedro Juan Cavaleiro foi El Padre. El Padre. Então tá bom. Então eu queria dizer que nós temos aqui uma, se essa não é verdadeira, né? Depois tem a certidão de casamento dele, Bocajá, município e comarca de Ponta Porã, estado de Mato Grosso, 7 de dezembro de 32. Ele nasceu em Bocajá também, tem outra de casamento aqui que fala isso. E aqui tem como é que é? Marcos Veron, 2 de fevereiro de 84, de Carapó. Então, é uma tradutora juramentada, Luci Terezinha Silva Vares, também está constando. Eu queria saber, o senhor tem algum relacionamento com algum filho dele? Sim. Tem?
Qual é o filho que o senhor mais conversa? Converso com o Ernesto Veron, porque eu faço lá, como a prefeitura de Juti teria que dar assistência para transporte escolar, tem uma ponte, que sempre essa ponte nas enchentes, ela cai. E eu já arrumei pela 4ª vez, inclusive me telefonaram hoje que tinha que arrumar a ponte de novo, porque ela transborda e é uma ponte estreita, ela desbarranca. A gente vai lá com a máquina, coloca pedra, fizemos as madeiras, então eu tenho contato com o Ernesto Veron e com a Dirce Veron. A Dirce é a filha do senhor Marcos? Isso, os dois são filhos. Então o senhor conhece bem o Ernesto? A gente conversa. Hoje é tranquilo lá dentro, já teve uns momentos tensos. Só esse revolta quando tem visitas de pessoas de fora de Brancos. Certo. Eu queria ficar com o seu depoimento, a parte formal para mim. Aqui nós estamos tentando verificar a incitação à invasão por parte do CIMI. Então, efetivamente, aquelas pessoas que o senhor mostrou conhecimento estiveram lá durante esses momentos difíceis aí que vocês passaram até então. Sair de 100 hectares para 1.200 hectares multiplicou por 12. Tem alguma coisa que o Ministério Público Federal tenha feito para ajudar no processo? Tem ida também do Ministério Público Federal a esse local da invasão? Não, senhor, é o que eu disse. Foi feito um laudo pericial, foi feito, a gente montou, mas até hoje, quem sabe responder mais é a parte burocrática e o advogado, mas nada foi feito. O que eles dizem é o seguinte: eu não posso afirmar para o senhor, voltando ali atrás, que essas pessoas que eu vi estavam na última invasão agora. Sim, senhor. De 2013 a começo de 2014. Eles me disseram que era gente do CIMI. Tinha muitos brancos, mas tinha uns capuçados, tinha uns pintados, eu não sei dizer para o senhor se era exatamente. Eu vi essas pessoas lá na reserva em várias vezes, mas não estou dizendo, não afirmo para o senhor que nessa última invasão eles estavam, tinham vários brancos. Perfeitamente. Eu estou satisfeito, deputada Mara Caseiro. Senhor Ramon, sem citar nomes, o que os indígenas falam sobre o CIMI? É igual disse, deputado, eles comentam que sempre o CIMI e a FUNAIA junto incentivou eles a retomar terra e fazer certas badernas que acontecem, mas na hora, vamos dizer assim a palavra, vamos ver, eles lá saem fora e larga eles. Manda eles ir para cima, manda eles fazer movimento, manda eles mentir e na hora sai fora. E nunca, quando aperta que vai demarcar as terras ou vai resolver, promete isso, para mim nunca resolve. É o que eles comentam. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Essa fotografia é de agora? De fora como? Perdão. Essa fotografia é de agora? De 2 meses agora? Foi aí mais ou menos uns 2 meses, a última agressividade que eles fizeram, que foi o dia que eu chamei a polícia. Esse é o Araldo Veron, esse de vermelho. Ele veio para cima da gente, inclusive amassou minha caminhonete, amassou a viatura do DOF, machucou o tenente do DOF na perna. E teve algum indígena que ficou machucado? Não, de maneira alguma, ninguém fez nada. A polícia recuou, nós correu, nós recuou, nós estávamos indo no caminho, e eu tinha mais um, nós estávamos no caminho da fazenda. E a gente fez uma estrada de escape. Inclusive tem um boletim do DOF aqui, ó. Mas isso não foi um ataque aos indígenas, né? Não. Eles se manifestaram para chamar a atenção quando chega pessoas brancas, CIMI, alguém, eles fazem isso aí, esse movimento. Ah, tá. Mas eu digo aqui nesse episódio, não foram os senhores que atacaram os indígenas? De maneira alguma. Nós tínhamos uma denúncia que eles iam invadir a sede da fazenda, que eles iam invadir a pista de avião. Aí a gente chamou, pediu apoio, né? Aí a polícia foi até lá para proteger a sede, as famílias. E foi aonde que eles estavam na estrada fazendo filmagem. Você pode ver que aí atrás aí tem uns gringos filmando, uns brancos filmando aí atrás. Dá para ver bem as pessoas. Essa fotografia não é de agora, seu Ramon? Não, essa é mais antiga. Essa é mais antiga. É mais antiga. Que tem essa pessoa que me parece até meio que europeia, né? Aqui, ó. Aqui tem um relato do DOF. Do dia que eles estiveram lá, inclusive, o que foi essa pessoa aqui, o senhor não sabe se é do CIMI. Da Polícia Civil e da Polícia Militar. Essa pessoa que estava dentro, o senhor não sabe se é do CIMI, né? Não, o senhor não pode afirmar que seja do CIMI. Não posso afirmar. Certo.
Essa pessoa é a mesma pessoa daqui? Eu Não? acredito que não. Tem várias pessoas. É? Deixa eu me ver aqui. Mas essa é a mesma pessoa. Esse senhor é o mesmo que está aqui. Isso daqui também é algum tempo atrás, não foi agora 2 meses. Não, essa aí é a Valderice Veron, essa de preta aí. Essa? Ela nem mora lá, ela vai lá, leva esse pessoal, faz filmagem, chama a atenção dos índios, alvoroça os índios, os índios bravos e vai embora. Isso aqui o senhor não sabe se essa pessoa é de fora, de outro país? Sei, só sei que é de fora, para mim, ela dentro da fazenda, porque ele está descalço, está andando com os índios, Não, tem filmagem. é uma pessoa que não é indígena, né? Certo. E essa fotografia foi fotografada agora? Mais ou menos uns 2 meses também. Uns 2 meses. Certo. Inclusive essa pessoa, eu tenho o nome dela, já passei para o delegado. Esse aqui é o deputado Paulo Pimenta. Ele também esteve lá dentro da área? Está lá na porta da fazenda aí, ó. Essa é a parte. Ah, tá. Essa é a porta da fazenda. Tá lá pertinho da sede. Que partido que é esse Paulo Pimenta? Não sei. Deixa eu ver essas fotos. Agora eu entendi aquela carreata. Bem, diante de tudo que o senhor viu, de tudo que o senhor passou, de tudo que o senhor vem passando, né? Na sua convicção, o senhor pode afirmar que o CIMI tem influenciado os indígenas a invadir propriedades particulares? Deputada, é o que os indígenas disseram para a gente. Eu nunca cheguei numa reunião e ouvi um CIMI falando para mim, porque eu até nem me aproximo, eles ficam revoltados. Mas o que a gente tem medo? O que o CIMI quer com isso? Vem de fazer alguma coisa, é fazer os índios ficar revoltados, ficar bravos, fazer um confronto com a gente, para acontecer um acidente. Isso aí é triste, porque eles precisam sobreviver, os índios estão lá com criança, com família. Então eu acho que alguém teria que tomar alguma providência de outra maneira. É o que eu pedia, porque é o que eu disse, eu sou muito católico, eu não saio das igrejas. Então eu acho que eles tinham que evangelizar lá dentro, falar, é o que eles começam, se é mentira dos indígenas. Eu estou falando aqui, o público, ao vivo, o que eles falam para mim. Quando eu pergunto, essas pessoas que estão aí, por que estão pintados? Por que estão capuçados? Porque é do CIMI, é porque é da FUNAI, não pode aparecer. Bem, senhor Ramon, nós queremos agradecer a sua colaboração com esta comissão de investigação. Agradecemos e tenho certeza que muito vai nos ajudar na conclusão dos trabalhos. Muito obrigada e o senhor já fique à vontade para poder se retirar. Ok. Muito obrigada pela sua contribuição. Ok. Deputado Pedro Kemp. Senhora presidente, senhor Ramon, só um minutinho. Pelas fotos que eu estava vendo aqui, Sim, senhor. que o senhor passou para a assessoria, eu entendi um pouco agora aquela carreata que o senhor falou que aconteceu lá, né? Que teve o deputado Zeca do PT, né? Ok. O deputado Paulo Pimenta. Tereza Amaral. Sim, senhor. Parece que foi uma visita da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal a essas áreas indígenas. Sim, senhor. Então me parece que foi só para esclarecer, né, que essa carreata que não foi em época de campanha, foi depois, e foi uma visita da Comissão de Direitos Humanos às áreas indígenas, né? Sim, senhor, correto. Inclusive, esse Só pessoal, é um ônibus do Paulo Pimenta e dessa Tereza, várias vezes. O que eu vi esse ano de 2015, 4 vezes esse ônibus estacionado lá. 4 vezes. Certo. Como é que é? Desculpa, que ônibus? O ônibus da comissão do Paulo Pimenta. É um ônibus muito bonito, tipo de cantor. Já vi ele estacionado lá 4 vezes. É um ônibus grande, novo. Comissão de Direitos Humanos. Da Câmara Federal, que foi fazer um levantamento da situação nas áreas indígenas. Esse ano de 2015 eu vi 4 vezes lá com pessoas estranhas. O que eu acho, deputado, eu não tenho nada contra indígena, é o contrário, eu até ajudo, gosto deles. O que eu acho errado é os organizadores que não chegam e falam para eles, planta, pede aí, planta, mostre que vocês também querem produzir. Põe para brigar com a gente, trancar a estrada, fazer coisa que não deve, amedrontar todo mundo, fazer medo. Então isso é complicado, é essa a minha preocupação. Desde o início eu pedi uma segurança, porque chega na cabecinha deles lá, que eles têm a cabeça de outro tipo de informação, que eu vim aqui falar mal deles, e aí é complicado, deputado, a minha situação. Entendi. Esse aqui diz que não Deputado Pedro Kemp,
Deputado Nevan ainda tem um questionamento para ele fazer. Eu posso ficar aqui a tarde toda. Senhor Ramon, Sim, senhor. o senhor disse que... O senhor participou como testemunha do júri lá em São Paulo, daqueles que foram acusados do assassinato do Marcos Verón? Sim, senhor. O senhor sabe dizer se alguns indígenas foram ouvidos lá naquela audiência de julgamento em São Paulo? Eu posso dizer para o senhor que sim. Eu, como era defesa do juiz, eu fui o último a ser ouvido. Mas quando depois que ouviram todo mundo, os acusados, os indígenas, eu cheguei já na final. Da final, porque eu fui o último a depor, que era a defesa do juiz. Mas tinha vários indígenas, inclusive do meu lado esquerdo. E aí fizeram algumas perguntas para mim, a questão dos indígenas que eu conhecia, e eu respondi o que eu conhecia. Inclusive eu tinha sarvado, que é esse Araldo Verón que tinha tomado um tiro na cabeça do irmão. Eles negaram, eu falei, aí um deles confirmou que era verdade, que eu tinha socorrido ele, que tinha salvado. Eu participei e tinha indígena. Agora, se eles foram ouvidos, foram. Eu não posso dizer para o senhor que foi, porque eu cheguei no final, tá? Depoimento. Mas o senhor tem conhecimento se dos indígenas ouvidos lá no Tribunal do Júri, ele teria dito, alguns deles teriam dito quem teria levado eles para a invasão lá na fazenda, quando culminou com a morte do Verón? Eles disseram que foi o caminhão da FUNAIA, inclusive virou na ponte, que o caminhão não podia aparecer e voltou. É o que eles disseram. Eu não entendi bem. Como é que foi? Eles disseram que um caminhão, ou da FUNAIA, ou aduado pela FUNAIA, foi até a ponte para levar eles para invadir e voltou, que não podia aparecer o caminhão. Foi o que eles disseram. Inclusive isso tem nos autos. Está nos autos do processo. E somente a FUNAIA participou? O que eu fiquei sabendo do júri, eles disseram isso. Muito bem. Satisfeito. Obrigado.